o conceito de salvação. Como é a salvação? O que é que eles ensinam sobre salvação? A Igreja Universal, ela é arminiana, ou seja, ela não crê na soberana eleição e predestinação de Deus. Edir Macedo, na verdade, numa entrevista, disse que essa doutrina é demoníaca, é do diabo, isso que Deus, antes da fundação do mundo, elegeu os seus. E ele parece ser o que a gente chamaria de um semi-pelagiano. Eu não vou usar esses termos não. O que ele quer dizer é o seguinte: ele acredita que existe em cada ser humano a capacidade de crer, se arrepender e se converter por ele mesmo. A diferença é que nós ensinamos que o homem não tem essa capacidade, que o pecado afetou o homem de tal maneira, quando eu falo homem é genérico, a raça humana, o pecado afetou a humanidade de tal maneira que nenhum ser humano é capaz de crer por ele mesmo, de se arrepender dos seus pecados e buscar a Deus para ele mesmo. Na linguagem bíblica, ele está morto, completamente morto para as coisas espirituais. É preciso que Deus venha ao seu coração, regenere o seu coração, ilumine a sua mente, dê vida àquela pessoa para que ela possa se arrepender e crer. Senão ela não vai fazer isso, porque o pecado impede, o pecado sepultou todas as capacidades espirituais do homem. Mas Edir Macedo, eu vou citar aqui o que ele diz no livro dele: em todos os seres humanos, quer religiosos ou não, existe no mais profundo de suas almas uma pequena chama de fé, a qual focaliza no Deus vivo. Uma chama de fé, a qual, focalizada no Deus vivo, certamente fará fluir uma vida sadia sob todos os aspectos. Essa pequena chama de fé é colocada pelo próprio Espírito Santo. Então o que ele acredita é que todo ser humano tem a fé dentro dele, e o que precisa apenas é você dirigir a fé para o lugar certo, que é Deus. E para fazer isso eles vão usar os objetos. Aí eles vão usar os aventais de Paulo, o cajado de Moisés, o cajado de Jacó, vão usar água benta, arruda, sal grosso. Eles vão dizer que esses objetos, eles têm como objetivo despertar a fé das pessoas e levá-las a acreditar em Deus. Então agora você já sabe por que você está colocando aquele copinho d'água em cima da televisão, né? Aliás, hoje em dia é muito difícil equilibrar um copo d'água em cima daquelas televisões, são tão fininhas, né? Não sei como é que o pessoal está fazendo. Bom, quando você examina mais de perto, o que eles querem dizer por salvação, você percebe que eles usam o termo salvação, eles não negam que nós precisamos de ser salvos da culpa do pecado, do poder do pecado e da presença do pecado. Eles não negam isso, mas eles usam o termo salvação no sentido de libertação, de você ser salvo das drogas, dos problemas, da doença e da opressão usada pelos demônios. Macedo ensina em um dos seus livros 10 passos que têm que ser dados, que levarão as pessoas sinceras ao caminho da salvação. Primeiro, aceitar o Senhor Jesus como único Salvador. Segundo, participar das reuniões de libertação da Igreja Universal. Terceiro, buscar o batismo com o Espírito Santo. Quarto, andar em santidade. Quinto, ler a Bíblia diariamente. Sexto, evitar as más companhias. 7, ser batizado. 8, frequentar reuniões de membros da igreja. 9, ser fiel nos dízimos e nas ofertas. E 10, orar e sem cessar e vigiar. São 10 passos para quem quer ser salvo. E aí você pergunta, mas, né? Quem que vai ser salvo, né? Se para ser salvo vai depender de todas estas coisas. E há uma combinação. Ele entende salvação como libertação da opressão do diabo e dos problemas, e condiciona a salvação, a participação na igreja, entrega de dízimos e ofertas, o seguir uma determinada prática e assim por diante. A diferença é que você percebe aqui a ausência de pontos cruciais. Eu dei uma lida nos livros dele, procurando exatamente o que ele pensa sobre salvação.
A gente não encontra nada sobre regeneração, justificação, perdão de pecados, adoção, reconciliação com Deus e perseverança dos santos. Eu estava escutando faz tempo, eu estava escutando um programa da Universal, e aí um obreiro estava entrevistando as pessoas que tinham sido abençoadas. E o testemunho era mais ou menos o seguinte: chamava a pessoa à frente e dizia: conta a bênção, irmão. E a pessoa dizia: olha, eu estava desempregado, fiz 7 dias de jejum na corrente dos santos, e depois de 7 dias eu arrumei um emprego, já sou gerente, já paguei minhas dívidas, já estou comprando um carro novo. Aleluia, aleluia, glória. Todo mundo feliz da vida. Aí chama outra pessoa: conta a bênção, irmã. A irmã diz: olha, meu marido me largou, mas eu participei da terapia do amor, fiz os 30 dias de reconciliação, tal, e meu marido voltou, nosso casamento está abençoado. Amém, amém. Aí chamou uma senhora de uma certa idade, uma velhinha. Disse: conta a bênção, minha irmã. Aí a senhora disse assim: pastor, Jesus perdoou os meus pecados, pastor. Eu estou salva, pastor. Eu senti Cristo me perdoou. Aí o obreiro disse: que coisa boa, minha irmã. Agora conta a bênção, irmã, conta a bênção. Eu vi isso. Eu vi isso. Entende o que eu estou dizendo? Quer dizer, eu creio que aquela senhora se converteu de verdade, não é? Apesar do que é ensinado lá. Mas é que na hora da bênção, quando fala em bênção, a bênção é material mesmo. A salvação tem a ver com a libertação dos problemas, das doenças, da opressão e desse tipo de coisa. Macedo também, aliás, isso aqui eu não sei se é o Macedo, isso aqui eu tirei do site da Igreja Universal. Sobre a salvação pode ser perdida. É dito lá, está lá no site: a salvação precisa ser constantemente cultivada para ser mantida. Infelizmente, há pessoas que não tomam os devidos cuidados para mantê-la, e a consequência disso é a morte espiritual. Não está errado no sentido de que o crente ele deve ser zeloso, ele deve viver a vida cristã com intensidade, seguir os meios de graça, participar dos cultos, ler a Bíblia, orar, não é? Fazer isso, mas não é isso que vai garantir a ele a salvação. Ele é salvo pela graça de Deus em Cristo Jesus, é salvo porque Deus o amou e o elegeu, e Cristo morreu por ele, o Espírito Santo regenerou e o selou. É isso que vai sustentá-lo, é a mão de Deus. Não é ele que segura na mão de Deus, é Deus que segura na mão dele. E ele vai ser salvo porque Deus não muda e os seus propósitos são eternos.